Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e queremos convocar a tua santa presença, ó Deus, para que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, para que tudo aquilo que seja dito aqui, Senhor, seja para a honra, glória, louvor e exaltação do teu nome. Sabemos, ó Deus, que a nossa vida ela tem que ser, ó Deus, pautada na tua vontade. Em nome de Jesus, ser conosco, falando aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Em nome de Jesus, com o coração grato, te agradeço por tudo. Amém. Então, doutor, eu tenho um breve testemunho onde desde cedo eu me envolvi com drogas e aos 13 anos eu tive o desprazer de experimentar. E como muitos, a maioria deles que começa com aquela bebida aos finais de semana, com um grupo de amigos, a gente acaba aqui se envolvendo cada vez mais e aí vai experimentando pela ocasião da oportunidade drogas onde vão te levar a um costume, um hábito, uma dependência até. E mais à frente, quando eu já tinha meus 26, 27 anos, eu quis me casar e percebi ali que não teria como ter uma vida séria, uma vida de casado com tais hábitos, onde eu bebia, eu fumava, nessa altura eu já cheirava cocaína, já fumava maconha diariamente, e esses hábitos eu não queria levar para dentro de casa. Foi onde eu tive a oportunidade de fazer minha decisão. Tinha um vizinho meu, o presbítero Mauro, ele fez um apelo, né, mediante a exposição da palavra de Deus, a qual eu decidi seguir os caminhos do Senhor, e ali eu levantei a mão e fiz minha decisão por Cristo. Não tinha nenhuma noção do que poderia me acontecer. Eu tinha o desejo de transformar. Isso aí dentro do meu coração era o que eu mais queria, era ter uma vida normal, uma vida de pai de família, poder criar meus filhos com tranquilidade. E fiz a decisão por Cristo. Logo em seguida me casei. Então, ao contrário do que eu imaginava, o agir de Deus ele é bem intenso, ele é bem profundo. Ele vai tratar você, ele vai transformar. Mais à frente eu pude conhecer que nós descemos a casa do oleiro, onde nós somos quebrados. E ali nós somos completamente quebrados, destruídos para que seja refeito um vaso novo. E essa situação para mim muito inusitada, eu imaginava que ali eu iria ter uma vida tranquila a partir da decisão, onde os problemas iriam passar e eu ia só usufruir de bons momentos. Não. Eu tive que acabar com tudo aquilo que eu tinha conhecido até então. Eu tinha que passar por uma renovação de mente. Eu tive que conhecer o lado espiritual de tudo aquilo que envolvia a minha natureza como ser humano. E, carnalmente falando, eu perdi os bens que eu tinha, perdi tudo praticamente, e tive que voltar à casa dos meus pais, perdi tudo. Eu acabei que no chão mesmo. O famoso fundo do poço para nós. Espiritualmente falando, nós iniciamos ali uma vida. Na verdade, eu estava morrendo para tudo aquilo que eu havia conhecido. E aquela luz no fim do túnel, para mim, hoje, é a luz que todo ser humano tem o privilégio de conhecer. Ela vai fazer com que a gente consiga enxergar a verdadeira versão de um ser humano.
Então, tudo aquilo ali serviu para que hoje eu entendesse que o homem não tem um espírito, o homem é um espírito onde habitamos em um corpo. E essas naturezas, elas são opostas entre si, elas têm desejos entre si. Nós temos, na verdade, três naturezas, que é a espiritual, a carne e a nossa alma. O nosso espírito, ele existe em algumas faculdades, que é a consciência e a fé. Nós já nascemos com a consciência e uma fé. Todo ser humano ele tem um anseio dentro de si, só não sabe onde encontrar. E como carne, nós temos as faculdades que são os nossos sentidos e os nossos desejos. Na alma vai ser sempre implantado tudo aquilo que você alimentar mais, tudo aquilo que você vivenciar. Então, até então, tudo que eu tinha vivenciado não servia para o que eu queria, para o que realmente importa, para aquilo que a gente precisa para ser um ser humano de verdade, para que a nossa experiência aqui na Terra seja reconhecida por Deus e eternamente vivida na presença dele. Então, ao morrer para essa natureza, eu tive que começar a construir dentro de mim as verdades que encontramos na Bíblia. Paulo, no livro de Romanos, ele explica muito bem, onde ele diz que comumente somos escravos de Deus, mas como carne, somos escravos do pecado. E nós não fazemos o que queremos, mas sim o bem que queremos, mas sim o mal. Acabamos fazendo por ser mal instruído. E a partir dali, eu comecei a descobrir na palavra de Deus, através do Espírito Santo, que após a minha decisão começou a habitar em mim e a trabalhar em mim tudo aquilo que Deus quer que a gente desenvolva, eu pude entender que nós não temos nenhuma outra opção aqui na vida a não ser conhecer a Deus. Porque se o objetivo da nossa vida fosse ganhar dinheiro ou até ser um excelente profissional, um rico ou um bom profissional não morreria. Ele teria o seu lugar na eternidade. Porém, a única forma de vivermos eternamente e vivermos a partir de então, da partir que nós temos essa consciência, já viver bem, é conhecendo Jesus e reproduzindo as verdades bíblicas. Porque a partir daí, nós já começamos a colher o melhor dessa terra. E a morte vai representar apenas o início, o nascimento para uma vida eterna na presença do Senhor, onde nós viveremos eternamente com o nosso Deus. Então, essa construção, esse nascimento, ele foi bem doloroso. São duas realidades muito grandes, como Paulo descreve. Nós temos duas naturezas onde operam-se uma oposta à outra. Nós somos tão, como eu posso dizer, somos tão explicitamente espirituais que nós podemos identificar num ser humano claramente as duas naturezas. Por exemplo, se nós encontrarmos alguém na rua, ou no trabalho, ou em qualquer local onde ele esteja com raiva e ali com ira, ele começar a explodir, falar palavras torpes e querer agredir, essa pessoa que quer explicitar essa ira, nitidamente nós entendemos que ele está possuído por um espírito que não é o de Deus, que são as obras da carne, que são espíritos que querem dominar e invadir a nossa vida para destruir.
Mas se ao mesmo tempo nós encontramos com pessoas onde eles vão refletir um aroma suave, palavras de conforto e de consolo e de sabedoria, nós identificamos que aquela pessoa ela está transportando o Espírito Santo de Deus. E a palavra ela vai deixar bem claro que os frutos do Espírito são justamente esses: o amor, paz, benignidade, amabilidade, mansidão e o domínio próprio. O domínio próprio é onde a gente pode falar mais um pouco. E justamente as pessoas que vêm desse universo de drogas, eles não conseguem ter um bom domínio próprio. Essas pessoas, elas estão tão cheias das obras da carne que os frutos do Espírito se ausentam, eles não vão estar presentes. Porque justamente eles precisam se encher daquilo que é verdade para que flua as obras do Espírito Santo, onde o domínio próprio se torna essencial para o controle próprio. E a partir dali, o ser humano começa a ter decisões aonde vão beneficiar a sua vida. Essas decisões, esse domínio próprio, elas só são capazes a partir do momento que o ser humano conhece e permite que a palavra de Deus ela seja fruto das suas ações. A palavra de Deus ela seja repelida de forma clara através de suas atitudes e palavras mediante ao estudo da Bíblia, que é a palavra de Deus. A partir desse momento, o ser humano começa a usufruir de tudo de bom que Deus nos deu gratuitamente. A partir daí, o ser humano ele começa a ver que o sentido da vida está bem além daquilo que os nossos olhos podem ver. Porque é uma das faculdades do Espírito é a fé. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas cremos. E a fé, ela vem, como a própria palavra de Deus diz, vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que a gente perde o contato com a palavra de Deus, vão se manifestar as obras da carne. Eu não acho tão complicado entender. Porém, há no homem natural uma disposição em abandonar, em se afastar naturalmente das verdades da vida, das verdades bíblicas, de tudo aquilo que nos faz bem realmente. E acaba aqui se enchendo daquilo que não faz bem. Então, existe uma palavra dentro desse contexto que está no livro de Filipenses capítulo 4, no verso 8, que ela diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa obra, tudo que é de boa fama, nisto devemos pensar. Então, se está escrito, nós conseguimos. E precisamos, para o nosso próprio bem, pôr em prática. Eu hoje tenho uma vida onde o maior interesse é em estar ajudando, poder fazer e trazer para todos aqueles que passam por essa dificuldade que eu passei e que Deus me abençoou para hoje estar aqui, trazer uma palavra de esperança, trazer uma mensagem de paz e a certeza de que
tudo pode se reverter. Eu estava aqui antes de começar, conversando com o doutor, e ele mesmo falou uma palavra que, para mim, hoje é vida, e pode ser vida para qualquer um que tenha essa dependência, que tenha essa dificuldade. Essa palavra, ela diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a esperança, por mais que seja fundo do poço, para qualquer pessoa que se volta para Deus, que aceita essa palavra e acolhe em seu coração, e busca em Deus tudo aquilo que precisamos. Porque nós, comumente, somos escravos de Deus, porém nós habitamos em um corpo que é escravo do pecado. Esse corpo foi feito do pó da terra, essa terra onde, quando Satanás expulso do céu, foi lançado. Então, nós estamos aqui como um espírito habitando em um corpo para rejeitar e mostrar para Deus que estamos com Ele, rejeitando tudo aquilo que essa carne deseja. A partir do momento que nós, um ser humano dividido em três partes, espírito, alma e corpo, mas espiritualmente, se nós conseguirmos atrair a nossa mente e enchermos da palavra de Deus, a nossa vida se torna espiritual. Mas se nos afastarmos daquilo que nos liga a Deus, da palavra de Deus, essa mente vai se encher daquilo que é carne. E aquilo que é carne, a própria Bíblia explica: prostituição, bebedice, glutonaria, feitiçarias, tudo aquilo que vai prejudicar a nossa vida, que vai nos levar a todo tipo de dependência química, que vai nos levar à depressão, os males do século hoje, ansiedade, depressão e estresse, que já vários estudiosos já chegaram à conclusão de que estresse é o excesso de presente. Ansiedade é um excesso de futuro. E depressão, um excesso de passado. Eu poderia estar vivendo essas três situações se não fosse a palavra de Deus. Porque ela retira esse fardo. Deus, ele faz com que esse fardo seja retirado e lançado no mar do esquecimento. E a partir daí, a gente recebe aquilo que vem de Deus. A leveza de viver. A tranquilidade de poder escolher tudo aquilo que Deus nos propõe e que é bom, perfeito e agradável. Então, eu tenho uma palavra que eu posso deixar para vocês, para a meditação de qualquer um que esteja ouvindo agora, que com toda certeza vai trazer um fruto maravilhoso, um fruto de arrependimento, para tudo aquilo que a gente precisa se arrepender, e um fruto de paz, de tudo aquilo que começamos a viver a partir de nosso arrependimento. Essa palavra se encontra no Salmo 1, e ela vai dizer que bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores, quem zomba da palavra de Deus. Mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei ele medita de dia e de noite. Os resultados de quem medita de dia e de noite, Salmo 1 explica. Ele é como árvore plantada junto à ribeira de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo que ele faz é bem sucedido. Então, que cada um de nós possamos viver essa palavra
meditar de dia e de noite. Que a gente possa se alimentar dessa palavra ao acordar, para que ela, durante o dia inteiro, possa produzir o fruto a qual ela foi lançada. Em nome de Jesus, que cada um de vocês seja tocado e que eu possa ter colaborado de alguma forma com cada um de vocês que estejam nos ouvindo. Então é para isso que eu estou aqui e desde já agradeço em nome de Jesus. Mas nós aqui agradecemos